Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kleber, bem-vindo ao nosso canal aí, Informate, né? Informação Matemática. Hoje vamos estar passando algumas informações aí sobre juros compostos, só que a gente vai resolver alguns exercícios, né? Já que a gente já trabalhou um pouquinho de atividades e fez alguns exemplos. Então procurei diversificar aqui os exercícios, né? Com coisas mais relacionadas ao nosso cotidiano, como calcular prestações de carro, moto, serviço, ou até mesmo dar alguns descontos. Tranquilo? Um automóvel, então vamos lá, né? Um automóvel novo foi comprado por 40 mil reais. Sofreu, né, em cada ano uma desvalorização de 10%. Quem tem carro sabe, né? Tem pai sabe que a gente compra o carro por um valor, depois de um tempo, esse carro ele fica mais barato, que é chamado de desvalorização. Calcule, né, seu valor em reais depois de 3 anos de uso. Então, a gente já viu que o montante é igual a capital, não é? Vezes 1 mais I elevado ao tempo. Então, vamos lá. O capital eu tenho que eu investi, 40 mil, né, que foi comprado bem. A taxa é de 10%. 10% ao ano, né? Porque é a cada 3 anos. O tempo é de quanto? 3 anos. E o montante é justamente o que eu quero saber. Só tem um probleminha. Como ele está falando de desvalorização, essa taxa é negativa. Como assim negativa? Pessoal, quando a gente desvaloriza um bem, esse bem ele não vai aumentar o valor, muito pelo contrário, ele vai reduzir o valor, né, desse produto. Então, essa taxa daí, ela fica uma taxa negativa por conta disso. A desvalorização, em alguns casos, em algumas situações, é algo bom, porque quando você desvaloriza, você paga menos por aquele bem. Então, depois de um determinado período, né, 1, 2, 3 anos, depende do seu planejamento financeiro, você consegue fazer a compra de um novo bem, né? Que é justamente a economia que você fez dos impostos que você deveria pagar. Tranquilo? Então, como é que fica agora? Né? Aplicando aqui. Então, montante é igual a 40 mil, que é o capital, não é isso? Vezes 1 menos 0,1 elevado à terceira. Aí eu tenho que o montante é igual a 40 mil vezes 0,9 a terceira. Montante é igual a 40 mil vezes 0,9 elevado à terceira, né, ao cubo, é igual a 0,729. Então, o montante vai ser de quanto? 29.160. Então, após 3 anos, seu carro vai valer mais ou menos isso daí, né? 3 anos de uso, o carro vai valer 29 mil. Então, quando você faz a diferença aí, senhores, é um valor a ser considerado, né? A ser pensado. Mas, enfim, vamos dar mais um exemplo aqui. Que ele diz o seguinte, né? O que é que ele diz nesse exemplo? Ele diz que houve uma época em que a taxa de inflação no Brasil era de 25% ao ano. Né? Qual era a taxa? Que era a taxa de inflação anual no Brasil, naquela época. Né? Então ele diz, houve época em que a taxa de inflação no Brasil era de 25%. Qual a taxa de inflação anual no Brasil naquela época? Então, qual era a taxa de inflação no Brasil naquela época? Então, para a gente calcular a inflação, né, ou a taxa, vamos obter os juros compostos produzidos por um capital, que eu não sei quem é, né, relacionado. Então, o que é que a gente tem? Montante é igual a capital 1 mais 0, o que? 25 elevado a 12. Tranquilo? Então eu tenho que o capital é igual a 1,25 elevado a 12. Aí fazendo as contas, né?
Na calculadora eu tenho que o montante é igual a 14,55 do meu capital. Pronto. Vamos lá dar continuidade. Pronto, achei o montante. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, né? Que o montante é igual a capital mais juros. Então, juros é igual a quem? É montante menos o capital. E aí eu posso fazer o seguinte. O montante eu já achei aqui, que é 14,55 do 55 do capital. Menos um capital. Então, quanto é que vai dar esses juros aí, senhores? 13,55, né? Do capital. Então, aqui eu achei os juros. Então, a razão, né, de juros com capital, né, nesses 12 períodos aí, é justamente o que vai me dar, né, ao longo da taxa aí da inflação do Brasil. Então, eu posso calcular aqui a razão, lembre que é uma fração, entre juros e o capital, nesse período, né? Então, vai ser 13,55 capital sobre o capital. Então, corta, eu vou ter 13,55, né? Em termos percentuais, dá quanto? 1,3. 3,55%. Então, ao longo do ano, perceba, você tinha 1.355% de inflação, né? Nesse período aí no Brasil. Era muito, né? Eu lembro que você ia comprar um negócio de manhã e custava, vamos supor, a data de hoje R$1. Quando você voltava à tarde, estava 4, 5. Era muito caro, né? Se viver aí. Mas vamos a outro exemplo. Esse exemplo é para quem está querendo se jogar no fundo de ações, né? É interessante. Então, ele diz: apliquei R$2.000 em um fundo de ações durante 3 anos e não fiz nenhuma retirada nesse período. No primeiro ano, o rendimento foi de 20%. No segundo, de 4%, e no terceiro, 10%. Então, qual foi o montante acumulado no final da aplicação? Então, ele aplicou R$10.000, não é isso? Então, a taxa de variação não é a mesma em todos os meses. Então, devemos aplicar a fórmula, né? Que montante é igual a capital, 1 mais I, né? O I1, vezes 1 mais I2, né? Vezes 1 mais I3, vezes, ó, reticência, né? 1 mais IN. IN quer dizer que o período que tiver aí. Então, assim, o montante é igual ao capital, que é de 2.000. Não estou tirando porque a gente já fez os outros, eu acho que tá tranquilo agora, né? Então, vai ser 20%, né? Mais 0,2 vezes 4%, 0,04 vezes 1 mais 10%, então 0,1. Então, o montante vai ser igual a quem? 20.000 vezes 1,2 vezes 1,04 vezes 1,1. Então, o montante será de R$ 2.745,60. Então, esse é o montante no final é de 3 anos, né? Investido aí no fundo de ações, você fazer uma retirada. Tranquilo? Vamos a mais um exemplo. Então, nessa questão aí, ele diz o seguinte. Deixa eu enquadrar um pouquinho melhor. Pronto. O motorista, né?
Motocicleta zero foi comprada por 10 mil. No primeiro ano de uso, a moto desvalorizou 20. No segundo ano, 10 em relação ao primeiro. E no terceiro ano, né, desvalorizou aí 5% em relação ao ano anterior. E ele quer saber qual era o valor da moto, né? Qual era o valor da moto no final de 3 anos de uso. A situação é a mesma, né, da anterior. Como ele está falando de desvalorização, a gente tem que lembrar que a taxa é negativa. Então, o montante vai ser igual a capital 1 mais I elevado a N, é isso? Elevado a N. E aí a gente tem que lembrar que isso daqui eu posso escrever como sendo montante igual a capital 1 mais I1, não é isso? Vezes 1 mais o I2 vezes 1 mais o IN. Só que é desvalorização, senhores. Então, desvalorização a gente já sabe que é negativo. Então, o montante, a taxa, né? É igual ao capital. Quanto for o capital? O valor da moto, 10 mil. Vezes quem? 1 menos, né, desvalorização do primeiro ano. Quanto foi a desvalorização do segundo ano? 20%. Então, é 0,2. Vezes 1 menos segundo ano. Quanto foi do segundo ano? 10%. 0,1. Vezes 1 menos segundo ano foi terceiro ano 5%. Então é 0,5. Então eu tenho que o montante é igual 10 mil vezes quem? 0,8, né? Vezes 0,9 vezes 0,95. Então eu tenho que o montante, fazendo aqui as contas, 6.840. Então aqui é o valor da moto depois de 3 anos, né? A moto depois de 3 anos de uso, você pagou 10 mil, ela vai valer 6.840. Daí é um valor aproximado, não quer dizer que vai ser um valor exato, porque a gente sabe que existe outras situações, né? Relacionado aí não só ao ano, a desvalorização do ano, mas também a qualidade, né, que a moto se apresenta naquele momento, né? Então tudo isso aí influencia. Então espero que tenha gostado da aula, né? Não esqueça de compartilhar e deixar seus comentários. Até a próxima, fica com Deus.